Olha bem, vocês, eu considero todos vocês como família minha. E em nenhum aniversário eu fiz isso que eu estou fazendo aqui hoje, porque eu esperei muito chegar o dia de hoje. Mas esperei muito para falar para vocês uma coisa que eu não quis trazer até esse dia. Hoje é o dia certo de falar. Eu quero ler um texto da Bíblia aqui, porque ele tem tudo a ver com esse momento que eu vou falar aqui. Diz assim: e ela não cessava de lhe beijar os pés. Esse texto está falando de uma mulher que ninguém dava nada por ela. A Bíblia diz que ela era prostituta. Socialmente, todo mundo tinha pavor dela. Todo mundo. Mas um dia ela encontrou com Jesus, e Jesus fez uma coisa na vida dela que surpreendeu a todos. Por que eu estou dizendo isto? Porque eu me considero uma pessoa indigna toda a vida. Não é autocomiseração nem nada. Mas Deus tem feito coisas muito grandes na minha vida. E eu quero contar para vocês uma aqui, que da turma que está aqui, só a Cristiane sabe, mas ninguém sabe. No dia, eu sei que eu brinco muito, vocês às vezes veem eu brincar muito, e às vezes falar assim, vai parecer que é brincadeira. Eu tenho a data aqui, e tem aqui o comprovante. No dia 11/2/2011 eu descobri um câncer. E um câncer muito, mas muito voraz. Eu estava com a Wanda em Ipatinga. Infelizmente os médicos passaram por cima sem saber que era um câncer por 10 anos. E quando eu estava lá em Ipatinga para fazer uma cirurgia, o médico olhou e falou assim: Arquimedes, só Deus. Eu tirei um tumor de 13 centímetros. 13 centímetros é essa mão aqui, para vocês terem ideia. E o dia que eu peguei essa biópsia aqui, eu parei num posto de gasolina, a Wanda lembra disso lá. Ela falou assim: Arquimedes, o que que deu? Eu falei assim: Wanda, deu que é maligno, que é neoplasia, como vem aqui, né, anotado aqui, paciente com neoplasia e tal. E o meu médico falou o seguinte: Arquimedes, a sua cirurgia é tão complicada que se eu não amarrar todas as suas veias, basta uma gota da área do tumor e você não tem 3 meses de vida. E para fazer a cirurgia eu precisei de assinar um tanto de documento, fui para Ipatinga, aliás, Fabriciano. Mas o que eu quero dizer aqui é porque antes de ir para lá fazer a cirurgia, e é uma coisa assim que eu quero dizer para vocês que não tem a ver com religião, não. As pessoas falam de Deus como se Deus fosse um ser muito distante, que não se importasse. O mundo de hoje cada vez busca menos a Deus, considera menos a Deus, se importa menos com Deus. Mas está aqui a minha irmã que sabe disso também. Antes de eu ir fazer a cirurgia, eu tive um sonho. Naquele sonho eu sonhei que um anjo, Deus enviava um anjo, e ele colocava uma espada, ela era toda de fogo no meu corpo, e falava assim: eu vou te dar uma experiência comigo, eu não vou deixar que esse câncer se propague de forma alguma, e você vai ver que eu vou extirpá-lo na cirurgia. Aí eu lembro que eu chamei a minha irmã que está aqui, falei com ela: eu estou contando antes de fazer a cirurgia, para vocês verem que Deus fala, que o Deus fala cumpre. Falei com a Wanda, falei assim: Wanda, eu estou indo, eu vou fazer uma cirurgia, é sério realmente, mas Deus falou que a vitória vai ser dada ali na hora da cirurgia, e que isso que ele falou que leva todas as pessoas a óbito em 3 meses, comigo não vai acontecer. E eu me lembro que na hora que eu deitei na maca lá para o médico fazer a cirurgia, aí ele me mostrou um corpo clínico grande que estava lá, porque eles vão monitorar, não pode cair uma microgota no seu corpo, porque você está morto em muito pouco tempo. E ele fez a cirurgia, nós ficamos lá. Quando saiu o resultado, e eu tenho ele aqui, né, com todo o resultado, do jeito que Deus falou que ia fazer, está aqui, para qualquer um que quiser ver, olhar aqui. Isso aqui é uma biópsia pós-cirúrgica, falando que não houve invasão em nenhum dos vasos dos órgãos ou tecidos, uma mínima invasão.
Eu me lembro que eu não sei se eu procurei a Cristiane antes ou depois. Foi antes ou depois, Cristiane, que eu te falei? Eu já tinha feito a cirurgia ou não tinha? Foi antes. Foi antes, né? Antes da cirurgia. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu fiz quimioterapia, vocês nunca imaginaram. Estava lá aquele Arquimedes sorrindo, brincando, vocês não imaginavam por dentro como estava o meu corpo. Fui em Belo Horizonte algumas vezes. Deus sabe esses corredores aqui, quantas noites andando aqui aceso para lá e para cá. É um mal que vocês todos devem pedir a Deus para nunca ser acometido, porque é cruel. Eu fiz o tratamento que eu aprendi na minha igreja, que se Deus te curou, você não deixa o tratamento, você faz e espera um médico confirmar que você está curado. Eu fui curado e larga para lá, não. Foi curado, deixa o médico atestar que você foi curado. E passei muita perda, não falo isso, estive muitas vezes na casa da Dinha, do Zezé, só Deus sabe em que situação eu estava ali naquela hora. Pra vocês terem ideia, eu tive um momento que o médico falou assim comigo, a Wanda lembra disso, Arquimedes, se você tiver uma febre de 1 grau, você corre porque ela te mata em 15 minutos. Me deixou o celular dele, né? O tratamento foi bastante caro, as drogas são muito caras, mas hoje eu esperei esse aniversário, porque o tempo que um médico dá para te decretar isento do problema são 5 anos. E a Wanda sabe disso, nesses 5 anos eu fiz todos os exames em busca da doença. Uma coisa que as pessoas às vezes não fazem. Chama-se marcadores tumorais. Fiz todos eles e todos eles negativaram. Até que chegou agora a última vez que eu fui, ele falou que mas não há por que você voltar mais. Mas ele me pediu, inclusive, no dia eu preguei para ele, falei de Jesus para ele. Tenho orgulho de falar de Jesus. Aí eu separei esse momento para numa festa simples, começo para falar isso com vocês. E para dizer, eu não falei antes, meu pai ainda não sabe. Eu não falei isso porque faltasse confiança em vocês, não. Porque eu sei que choca as pessoas. É uma doença que quando você vê falar com uma pessoa, está com ela, a primeira coisa que você espera é que o cemitério se aproxime muito. Mas eu não poderia deixar de falar isso do meu Deus. Eu não poderia, eu devo isso ao meu Deus, como devo muitas outras coisas ao meu Deus. E quando eu falo de Deus, eu falo com alegria. Não porque a gente tem provação também, mas porque Deus é grande, Deus é extraordinário, Deus é poderoso. Para um homem como eu li o texto aqui porque eu me comparo com aquela mulher, indigno e sem nenhuma condição para que Deus olhasse e falasse, vou fazer um bem a esse homem. Mas Deus teve misericórdia de mim. Então assim, a doença está vencida. Não quer dizer que a gente não venha adoecer amanhã de qualquer outra coisa, mas disso não. Ele ainda falou assim comigo, para vocês terem ideia, encerrando aqui, eu faço um exame intracelular que a Wanda é obrigada a ir lá em Ipatinga comigo. Eu fico isolado numa sala, é um exame que eu tomo uma droga extremamente potente, porque é um exame extremamente agressivo. O médico falou assim comigo, Arquimedes, esse exame te expõe à mesma radiação que quem está lá em Fukushima, no Japão, que aquela indústria lá explodiu lá, aquele reator químico tem. E a Wanda é obrigada a ficar lá fora, eu não posso sair, depois não posso fazer sozinho. Procurando no interior de qualquer célula vestígio do câncer, porque ele é extremamente invasivo. E em 5 anos nunca acharam. Porque Deus falou que o anjo de Deus ia trazer uma vitória e Deus trouxe. Então, eu aguardei esse momento para falar com vocês e para dar um conselho. Quem sou eu para dar qualquer conselho a vocês? A vida tem momentos difíceis, mas só é difícil o momento que você enfrenta sozinho. O momento que você confia em Deus, entrega nas mãos de Deus e espera nele. Ele passa a ser fácil, porque o impossível é para os homens, para Deus tudo é possível. Então está aqui o Kiki bonito, cheiroso, com 49 anos, para fazer a alegria da moçada, mais outros 49. Mas eu gostaria só que vocês, que ele não falou comigo, que confiou mais em A e B. Não é isso, eu não quis trazer uma preocupação, que eu sei que preocupa. Só quem viveu isso, a Wanda viu isso de perto, é que sabe o tanto que é cruel. Mas está passado, está vencido. E toda a glória, toda a honra não é dos homens, é de Deus. O meu médico fala, Arquimedes, você deve isso a Deus. Você está devendo uma a Deus.
porque a nós não temos condição de tratar disso. Beleza? Amém. Então, se quiser cantar os parabéns, nós vamos cantar agora. Vai dar um negócio assim.